cada vez mais altas, o corpo sente e o coração também. E o excesso de calor pode trazer riscos sérios à nossa saúde, especialmente para quem é mais vulnerável, como idosos e crianças. E para entender como o organismo reage às altas temperaturas, a gente vai entender agora quais são os sinais de alerta e como se proteger. Então, eu vou conversar agora com o Dr. Alcilei, que é cardiologista. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado, né? Opa, vamos só fazer a troca aqui. Pronto, boa tarde novamente. Agora sim, boa tarde. Agora sim. Então, nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que as pessoas, eu pelo menos, doutor, eu que sou jovem ainda, tenho 26 anos, e ando caminho ali na rua e já sinto assim um cansaço, uma fadiga. Isso é algo comum nessa época do ano? Sim, exatamente, né? Essa estação do ano, o verão, que é uma época que nós podemos curtir e fazer atividades ao ar livre, é uma época que se torna perigosa principalmente pelas ondas de calor, né? Como nós podemos observar recentemente, dias, e não só durante o dia, mas também noites muito quentes, e a gente sabe que isso está diretamente relacionado a complicações cardiovasculares. Complicações essas como infarto e derrame cerebral, que é o AVC. Uhum. Então, é algo muito sério, né? Que pode começar com algo pequeno, mas que pode progredir para um assunto mais sério. É importante a gente entender que as altas temperaturas, elas consequentemente vão aumentar a temperatura corporal. E aí existe um centro regulador do organismo para fazer essa adaptação, para fazer o controle da temperatura adequada, e isso ativa um sistema termorregulador que está localizado lá no cérebro e que vai acionar seus mecanismos de defesa, de adaptação. Por exemplo, vasodilatação cutânea, o que é isso? A dilatação dos vasos sanguíneos. A gente muitas vezes consegue até observar que as pessoas estão com a cor mais avermelhada, a gente começa a suar mais. São mecanismos que vão propiciar a redução da temperatura corporal, como um método de defesa. Mas isso tem um custo, né? Isso faz com que o coração trabalhe mais rapidamente, que isso exija mais do coração, aumentando assim o estresse cardiovascular, aumentando assim o risco de eventos agudos, ou seja, o risco de complicações e até mesmo a morte. E tem pessoas que às vezes acabam descobrindo que tem algum tipo de doença mais nesse período por conta de forçar mais, acho que dá para a gente dizer assim, o coração? Como com as altas temperaturas o coração é mais exigido, aquelas pessoas que já têm uma condição, por exemplo, tem história de infarto, já fez cateterismo, fez um tratamento de angioplastia, pacientes que têm insuficiência cardíaca, os pacientes que têm hipertensão, esses pacientes, eles são mais susceptíveis às complicações das altas temperaturas. Por quê? Porque a alta temperatura, como nós falamos, aumenta o estresse cardiovascular, aumenta o trabalho do coração. E isso faz com que eventos como arritmias, infarto, o colapso cardíaco possa acontecer. Entendi. Doutor, assim, eu sou de fora, eu sou lá do norte, então eu percebo que aqui a gente tem essa questão do inverno, daqui a pouco é verão, né? Tá mais quente, tá mais frio. Lá no norte é o ano todinho quente, então a gente talvez crie uma adaptação para aquele clima. Mas aqui a gente que tem essa variação de estação, é mais provável que as pessoas tenham essa tendência a ter algum tipo de problema no coração? O que nós sabemos é que as temperaturas extremas são prejudiciais, né? Isso serve não só para o calor, para o verão que nós estamos vivendo agora, mas também nós observamos no inverno, onde as temperaturas muito baixas também podem precipitar eventos cardiovasculares. Então, mas o nosso organismo tem um mecanismo de defesa. Então, tanto no inverno quanto no verão, esse sistema termorregulador ele vai trabalhando para que a gente possa manter uma temperatura corporal adequada e evitar as complicações. Porém, nos extremos, né, seja no calor ou no inverno, no frio, as complicações ocorrem. E aí é importante a gente lembrar que as crianças, que os idosos, eles são mais vulneráveis.
Por quê? Primeiro que as crianças, nós podemos considerar que as crianças têm um sistema de resposta ainda imaturo, uma capacidade de adaptação menor. E o idoso, ele também acaba tendo uma menor capacidade de adaptação fisiológica por várias questões, né? Não somente pela idade, mas o idoso ele tem comorbidades, doenças outras, ele usa muitas vezes vários medicamentos que podem potencializar as complicações decorrentes do calor extremo. Daí acaba influenciando para que o problema aumente, talvez, né? Exatamente. Nós temos na literatura vários trabalhos já mostrando, né, que nós temos uma mortalidade maior nessa época do ano. Se nós fizermos uma pesquisa na cidade, por exemplo, em Cascavel, que está vivendo esse tempo aí muito quente, possivelmente nós vamos constatar que o pronto-socorro dos hospitais, eles têm um número de atendimento maior, de complicações decorrentes do calor extremo. Então isso é extremamente importante. Daí eu quero aproveitar e alertar a população que sinais e sintomas como tontura, sonolência, confusão mental, isso pode ser um sinal de desidratação, que é muito comum nessa época do ano. E isso, palpitações, como você comentou no início, aquela aceleração, a percepção do batimento cardíaco, um batimento alterado, isso é um sinal, é um sintoma que deve levar essa pessoa para um atendimento, seja no consultório, seja no pronto-socorro. Eu acho que nós precisamos ficar atentos para que a gente possa socorrer esses pacientes. E evitar que se torne algo mais grave, né, doutor? Exatamente. Perfeito, então, doutor. A gente fica por aqui, então, com essa conversa maravilhosa sobre o coração, que é um assunto muito importante, né? Você que está aí em casa e acompanha a nossa conversa, agora vai ficar mais atento a esses sinais que o doutor acabou de passar, tontura, palpitação, se sentir qualquer um desses sintomas, já pode procurar um médico, não porque passou já, né, doutor? Daí vai deixar para lá, tem que procurar um médico. Exatamente. E aí, para finalizar, também é importante a gente enfatizar que aquelas pessoas que utilizam medicamentos de uso contínuo, que não suspendam por conta própria, por causa do calor. A gente sabe que no calor a pressão tende a ficar mais baixa. Então não pare por conta própria. Procure o seu médico, converse com o seu médico, receba a orientação adequada para que não haja uma descompensação do tratamento da sua doença. Isso também é uma situação muito complicada. Então, temos que ficar atentos, procure o seu médico, tenha atenção com sinais e sintomas, divirtam-se nesse verão, pratique atividade física, mas procure lugares arejados, com sombra, e evite aqueles horários de maior incidência, né, de sol, que é das 10 às 16 horas. Perfeito. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço.